acaba de ser confirmado. O que aconteceu com um jovem do Rio de Janeiro está chocando o Brasil inteiro. Após ser baleado durante uma operação policial, ele foi declarado morto. 15 minutos sem batimentos. Corpo gelado. Monitor em linha reta. Mas quando todos pensavam que era o fim, ele voltou. E voltou com um aviso que gelou o sangue de todos ao seu redor. A ira de Deus começou. Isso mesmo, não vai começar. Ela já começou. Ele afirma que viu o céu se rasgar como um pano. Viu o Rio de Janeiro de cima. Viu demônios andando pelas ruas. E viu a mão de Deus descer com uma espada de justiça para cortar, dividir, expor e destruir tudo o que é corrupto. O que esse jovem viu enquanto estava clinicamente morto vai abalar sua fé, suas certezas e seu entendimento sobre o que está prestes a acontecer no Brasil. Por que Deus escolheu ele? O que exatamente foi revelado? E o que tudo isso tem a ver com o futuro do nosso país? Se você quer saber o desfecho disso tudo, se inscreva no canal agora. Deixe o seu like e comente aí embaixo. Deus tenha misericórdia de nós. Para entendermos tudo isso, primeiro precisamos falar do jovem Anderson Conceição, morador do Rio de Janeiro numa comunidade. Irmãos, Anderson havia morrido por 15 minutos na UTI devido a uma bala perdida depois da situação terrível que está acontecendo no Rio. Ele disse que quando acordou, depois que os médicos estavam tentando ressuscitá-lo com choques, ele teve essa grande visão da parte de Deus. Nunca imaginou isso, pois ele não é de igreja. Sua família é, mas ele não. 23 anos. Trabalhador honesto, tentando sobreviver no meio do caos que consome aquela cidade todos os dias. E de repente, numa tarde comum, uma operação policial. Tiros para todo lado. Tiroteio pesado. E uma bala encontra o peito dele. Acaso coincidência? Ou será que Deus precisava que justamente ele, alguém de fora da igreja, alguém que nunca buscou essas coisas, visse o que estava para acontecer? Na UTI, o coração dele parou. Completamente, 15 minutos. Os médicos tentaram de tudo. Massagem cardíaca, adrenalina injetada direto no peito, choques elétricos. Há um choque, nada. 2 choques, nada. 3, 4, 5. O corpo não respondia. A linha do monitor continuava reta. O bip constante da morte. A equipe médica começou a se entreolhar. Aquele olhar que todo mundo que já esteve num hospital conhece. O olhar de quem sabe que acabou. A família foi chamada. Estavam no corredor, chorando, se abraçando, se preparando para o pior. Mas no 15º minuto, no último choque que dariam antes de declarar o óbito, aconteceu. O coração bateu. Uma vez, depois outra. Que outra? E Anderson abriu os olhos. Mas quando ele abriu os olhos, irmãos, não eram os mesmos olhos de antes. Estavam arregalados, apavorados, cheios de lágrimas. E a primeira coisa que ele fez foi gritar. Não de dor, de terror, de urgência, de desespero. Eu preciso avisar. Eu preciso contar. Deus vai julgar o Rio. A ira começou, vocês não entendem, ele mostrou tudo. Os médicos pensaram que era delírio. Algo normal em casos de morte clínica e ressuscitação. O cérebro fica confuso, cria imagens, memórias falsas. Mas Anderson não parava. Agarrava os braços dos enfermeiros, dos médicos, de quem passasse perto. Chorava desesperado. Vocês precisam avisar o povo. A espada já caiu. A mão de Deus está sobre a cidade. Ele vai purificar tudo. Vai destruir tudo que é corrupto. A família entrou correndo quando ouviram que ele tinha voltado. E encontraram ele naquele estado, tremendo, suando frio, repetindo as mesmas coisas. A mãe dele, que é crente há anos, se ajoelhou do lado da cama e começou a orar. E foi quando ela orou que Anderson começou a se acalmar. Começou a conseguir respirar direito. E começou a contar, palavra por palavra, detalhe por detalhe, tudo o que tinha visto naqueles 15 minutos. Ele disse que no momento em que o coração parou, ele sentiu uma puxada, como se algo o arrancasse do corpo com força. E de repente ele estava flutuando, olhando de cima para a própria maca, vendo os médicos trabalhando no corpo dele, vendo a família chorando do lado de fora. Mas ele não estava preocupado com aquilo, porque algo muito maior estava chamando a atenção dele. Estava puxando ele para cima, para longe dali, para longe do hospital, para longe da terra. E quando ele olhou para cima, viu o céu se abrindo, não como uma porta, como uma ferida, como um rasgo violento no próprio tecido da realidade. E através daquela abertura, ele viu o que estava do outro lado. E foi ali, naquele momento, que a visão começou de verdade. Ele viu o Rio de Janeiro inteiro de cima. Cada comunidade, cada rua, cada beco. E viu algo que estava invisível para os olhos naturais, mas que era absolutamente real no mundo espiritual. Viu demônios, milhares deles, andando pelas ruas, sentados nos telhados, sussurrando nos ouvidos das pessoas, comandando o tráfico, comandando a violência, comandando a corrupção. Não era metáfora, não era símbolo. Era real, literal. A cidade estava infestada, e eles agiam livremente porque ninguém os combatia. Ninguém orava, ninguém jejuava, ninguém se posicionava espiritualmente contra aquilo. Mas então ele viu a espada, aquela espada gigantesca que mencionei no início. Ela veio dos céus, desceu com velocidade assustadora, e quando cravou no chão bem no centro daquela comunidade, foi como se uma bomba espiritual tivesse explodido. Os demônios começaram a gritar, a correr, a se esconder.
porque sabiam o que aquilo significava. Sabiam que o tempo de liberdade deles tinha acabado, que Deus tinha decidido intervir. E quando Deus intervém, irmãos, não há poder das trevas que resista. A mão desceu logo em seguida, aquela mão enorme, brilhante, poderosa, e pegou a espada, e começou a passar sobre a cidade, e onde a espada passava, tudo era cortado. Mas não era só matéria sendo cortada. Eram estruturas espirituais, eram pactos sendo quebrados, eram maldições sendo canceladas, eram fortalezas sendo derrubadas. E o vento que vinha junto era o vento do julgamento, o vento da purificação, o vento que separava o joio do trigo, os justos dos ímpios, os que serviam a Deus dos que serviam ao diabo. E então veio a voz, e quando ela veio, Anderson disse que sentiu como se o universo inteiro tivesse ficado em silêncio, só para ouvi-la. Era uma voz que não vinha de fora, vinha de dentro dele, de dentro da terra, de dentro do próprio ar. Era uma voz que estava em tudo ao mesmo tempo. E ela disse: veja a minha ira sobre esse lugar. As palavras eram carregadas de dor, de tristeza, de um pai que cansou de ver seus filhos sofrerem. Aqui nesse lugar tem um povo que me busca, que todos os dias clama a mim por misericórdia. E hoje eu entrarei com justiça. E Anderson entendeu, finalmente entendeu. Não era ira cega, não era destruição sem propósito. Era resposta. Era Deus respondendo ao clamor dos justos, dos que há anos, décadas, gerações, têm sido pisoteados, roubados, mortos, esquecidos. Deus estava dizendo: chega. Chega de vocês sofrerem enquanto os ímpios prosperam. Chega de vocês chorarem enquanto os corruptos riem. Chega de vocês clamarem e parecer que eu não ouço. Eu ouço. Sempre ouvi. E hoje eu entro com justiça. E justiça, irmãos, não é bonita. Justiça é terrível. Justiça queima. Justiça destrói tudo que não pode permanecer. E então ele viu os políticos. Viu rostos conhecidos. Pessoas que aparecem na TV todos os dias. Que dão entrevistas. Que fazem discursos bonitos. Que prometem mudança. Viu esses rostos sendo expostos. Literalmente. Era como se máscaras estivessem sendo arrancadas à força das caras deles. E debaixo das máscaras não havia humanidade. Havia podridão. Havia demônios controlando. Havia pactos de sangue. Pactos com o diabo. Acordos feitos em salas fechadas. Dinheiro sujo mudando de mãos. Contratos assinados em cima de cadáveres. E Deus estava revelando tudo. Jogando luz em cada canto escuro. Expondo cada mentira. Cada traição. Cada roubo. Cada assassinato encomendado. E muitos daqueles homens caíam mortos ali mesmo. Não por doença. Não por acidente. Mas pela própria culpa deles, os consumindo de dentro para fora. Como se o peso de tudo que fizeram finalmente desabasse sobre eles, de uma só vez. E não havia como escapar. Não havia como se esconder. Porque Deus vê tudo. Sempre viu. E chegou o dia de cobrar. A cidade do Rio de Janeiro, ele viu claramente, estava infestada. Não só de crime. Não só de violência de rua. Mas de algo muito pior. Corrupção sistêmica e espiritual enraizada em cada instituição. Na polícia, onde alguns protegem o tráfico em troca de propina. No governo, onde os recursos que deveriam ir para hospitais e escolas vão para contas no exterior. Nas escolas, onde ideologias diabólicas são ensinadas às crianças. Nos hospitais, onde gente morre na fila enquanto o dinheiro é desviado. E até nas igrejas, irmãos. Sim, até nas igrejas. Pastores que negociam com o diabo. Que enganam o povo. Que vivem em mansões enquanto as ovelhas passam fome. E Deus estava dizendo: eu vou limpar tudo. Eu vou purificar tudo. E ninguém vai escapar. E então ele viu o caos total. Olhando de cima, viu a cidade inteira em convulsão. Não era só aquela comunidade inicial. Era tudo. Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Centro, Baixada. Tudo sendo sacudido ao mesmo tempo. E não era só físico. Era espiritual. Era como se um terremoto invisível estivesse acontecendo nas camadas mais profundas da realidade, balançando tudo que foi construído sobre fundações falsas. E muita coisa estava caindo. Muita coisa estava sendo destruída. Estruturas políticas, esquemas criminosos, impérios de corrupção que pareciam intocáveis. Tudo desmoronando como castelo de cartas. Mas no meio do caos, no meio da destruição, ele viu algo surpreendente. Viu pequenas luzes começando a brilhar. Pequenas estruturas novas começando a se formar. Frágeis ainda, mas puras. Limpas. Construídas sobre justiça, sobre verdade, sobre temor a Deus. E ele percebeu. Deus não estava só destruindo. Ele estava reconstruindo. Estava preparando o terreno para algo novo. Algo que esse país nunca viu antes. Um Brasil diferente. Um Brasil justo. Um Brasil onde os justos prosperam e os ímpios são punidos. E a voz voltou mais forte, mais urgente, mais implacável. Eu vou purificar essa cidade e tirar toda a aberração, toda a corrupção desse lugar. Vou destruir todo o mal, toda a maldade daqueles que se levantaram contra a minha vontade.